Tá. E daí, tipo, provavelmente essa conversa que a gente tá tendo agora vai ser o começo. Ai, meu Deus. Daí tá. depois que passar esse começo vem o título, musiquinha, blá blá blá. Minha primeira experiência com cinema que eu fiquei tipo, caramba, isso é incrível. É meio besta a minha resposta, porque foi Madagascar 3 em 2012. Eu tinha 9 anos e foi a segunda vez que eu fui no cinema. E tinha uma cena de perseguição da polícia, eu não lembro o nome dos personagens, mas da policial, que ela tá indo atrás do Alex. Uhum. E começa a tocar uma música e ela sai em câmera lenta, pulando por cima da moto, fazendo uma cena de luta incrível. Pra mim foi. Mas, Madagascar tem a cena do firework, que eu acho que ela é muito mais cinema. Eu ia falar agora que o meu é Alice no País das Maravilhas, porque é meu filme favorito. Aí na minha infância, pra mim, ele era um mundo muito lindo e mágico e eu achava perfeito. Só que eu acho que, quando você falou do cinema, do nada veio na minha memória assim, o primeiro filme no cinema. E aí me veio na cabeça o Inter, o golfinho. É um golfinho que perde a perna, a nadadeira. A perna de golfinho dele. E aí eu lembro que eu fui no cinema e eu assisti esse filme. E eu chorei muito e eu queria, tipo, toda vez assistir aquele filme. E era só um golfinho que perdia a perna. E aí ele tinha uma perna robótica, não uma perna, uma nadadeira robótica. E eu achei esse filme incrível. E depois eu comprei o DVD e assisti várias e várias vezes. Uma das coisas que eu mais gosto na criatividade, ou eu trabalhar com coisas criativas, é que o tempo todo, quando eu saio, o tempo todo eu tô imaginando cenários possíveis pra filmes. Eu acho que é por isso que o tempo todo eu tô criando alguma história nova, que eu nunca termino, mas eu sempre tô com uma história nova. Mas você tá começando. Porque, por exemplo, eu acho que isso é um cenário que todo mundo já deve ter passado pelo menos uma vez, que é quando você tá no ônibus, só tem você mais, tipo, 4 pessoas, e tá de noite. Eu imagino certinho, tipo, um apocalipse zumbi vai começar agora. Nossa, eu imagino um monte de coisa. Nossa, em viagem, eu adorava ficar vendo as árvores passando e eu imaginava que eu tava sendo perseguido por um lobisomem. Nossa, mas as suas imaginações são sempre tão ruins. O primeiro, eu acho que instinto que eu tinha quando eu era menor, que eu tenho na cabeça, é que eu imaginava videoclipe pra tudo. Tipo, sério, de verdade, pra tudo mesmo. Principalmente porque eu assistia muito a Avril Lavigne, aí eu via os clipes dela o dia inteiro. Aí eu ficava toda hora achando que eu tava, tipo, em cima de um palco, ou imaginando, ai, ia ser tão legal se no clipe dela ela fizesse isso. Aí eu fazia, tipo, vários clipes de nada a ver com nada. E aí eu acho que começou aí a minha imaginação de, tipo, vou criar coisas. A primeira coisa que eu acho que eu percebo em um filme, e eu vou até trazer de volta Alice no País das Maravilhas, é a fotografia. Tipo, a estética que o filme tem, pra mim, eu acho que é a coisa que eu acho mais interessante. Ok, eu coloquei fotografia também e roteiro, porque eu fui pensar nos meus filmes favoritos. Tipo, por que eu gosto deles, né? E eu sou muito fã daquele filme, tipo assim, ai, conforto. E eu vou assistir e eu vou ficar em paz, assim, no coração. Aí eu percebi que a fotografia tá muito inclusa nisso, que é visual, de você sentir ali dentro, mais confortável. E o roteiro, porque um dos meus filmes favoritos, eu pensei na trilogia Before Sunrise, que é um filme de romance. E é muito difícil romance ser bom. E eu penso que, tipo, esse filme, ele não tem grandes cenas, porque é, tipo assim, eles andando pela cidade, como se fosse tempo real. Eles passam um dia. E aí eles andando. Então não é aquela coisa, uau, cenas e fotografia. Mas o roteiro é perfeito. É eles conversando. E é um diálogo lindo. Porque é muito difícil você gostar de um filme que o diálogo é ruim e você não vai levar a sério. Eu acho que os diálogos atuais são muito forçados, eles não são naturais. Sim. E eu acho que antigamente as coisas eram muito mais naturais. Nos anos 2000, as coisas dessa época, era tudo muito mais natural. Ai, a luz acabou. Vamos continuar. Às vezes a gente tem um filme que tem uma estética muito forte, mas não existe nada além da estética dentro desse filme que tenha profundidade pra você se interessar. Eu tenho isso principalmente com filmes gravados em filme. Porque... Por que ele tá sendo gravado em filme? O quão relevante isso já é uma coisa chata. O que isso tem a ver? Ou ele só tá sendo gravado em filme porque ele é esteticamente bonito? Eu acho que o que diferencia um filme criativo pra um filme... Nem lembro qual é a pergunta direito. Um filme criativo de alguma outra coisa. A profundidade dele como um todo. Tipo, a fotografia, a direção, o roteiro, a iluminação, trilha sonora, a atuação. Tudo isso em conjunto eu acho que forma um filme criativo bem feito. E se você tiver só, tipo, um filtro da hora, um color grading da hora, e não tiver mais nada, é só um filme estético vazio. As das palavras deles. Ela não tinha uma resposta pra essa pergunta. Tipo, uma cena que ficou na minha cabeça por causa de fotografia e direção,
Então eu fui muito além. Eu fui num filme de 2005 que era uma cena que eu repetia, que eu acho que a gente tinha um DVD em casa. Eu repeti a cena do filme Sky High, Escola de Super-Heróis. E daí tinha uma cena no final, perto do final, que a Layla, ela tinha a habilidade de controlar plantas, só que ela era muito paz e amor, então ela nunca usava essa habilidade. E daí chegam umas líderes de torcidas que se multiplicavam e dão um tapa na cara dela. Porque tá tendo uma briga lá, dor mortal, enfim, é muito complexo. Não é tão complexo, na verdade. Quase descrevendo o episódio de Winx, mas... Eu repeti essa cena porque eu achava incrível. Então, não conta como uma cena por causa da direção e da fotografia, mas foi o que eu consegui pensar pra responder. Foi o filme que eu assisti que chama Projeto Flórida. Eu acho que você nunca Não assistiu. Até esqueci o nome do diretor. Mas é uma cena que, tipo, você acompanha... É uma criança e é a vida dela. Tipo, sofre muito, assim, no filme. Mas é muito real. É um filme... Mano, eu tenho a sensação que aquele filme... O cara só colocou a câmera lá e deixou as pessoas viverem. E eu ia falar também um filme que você odeia, que eu sei que você odeia, que é Midsommar. Mas é porque, tipo, eu assisti e por mais que não seja uma sensação boa, ficou marcado. Tipo, porque eu fiquei mal depois. Eu fiquei, nossa, negócio ruim, assim. Eu olhava pros lugares e eu tinha uma sensação ruim. E nem era nada assustador. Porque quando você tem a experiência de experimentar um plot twist pela primeira vez, tipo, daquela categoria, tipo, um plot twist de troca de corpo. Daí você descobre que quem trocou o corpo, na verdade, era o vilão o tempo todo. Tipo, toda vez que você experiencia um plot twist pela primeira vez, eu acho que é uma sensação incrível. Eu tenho muita agonia em cenários em que a pessoa tá isolada das coisas. Nossa, se eu pudesse apagar um filme, a minha resposta é meio tosca. Ou não, na verdade, porque é um ótimo filme. Mas se eu pudesse apagar um filme da memória pra ver pela primeira vez, eu apagaria Truque de Mestre. A questão da minha resposta com Truque de Mestre é que sempre que eu assisto o Truque de Mestre, eu ainda tenho a sensação de que eu tô vendo pela primeira vez, porque eu acho incrível todas as vezes. Eu vou falar Projeto Flórida de novo. Mas por que eu queria ver de novo? Porque eu só vi uma vez. Porque eu gosto tanto da primeira vez que eu assisti, daquela sensação que eu tive, que eu tenho medo de assistir de novo e eu estragar o filme. Quando você vai assistir de novo, você vai olhar com um olhar mais crítico, porque você já tá esperando as coisas acontecerem. Eu fiquei, mano, eu só queria aquela sensação de novo, que eu senti aquela vez, e foi incrível, e eu não tenho coragem de ver de novo, porque foi incrível. Se eu pudesse dirigir qualquer filme, qualquer história que já existe, por muito tempo, hoje em dia eu não tenho mais essa vontade, mas por muito tempo eu tinha uma vontade muito grande de dirigir Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico sempre foi uma das minhas equipes favoritas da Marvel. A número 1 sempre foi X-Men, mas eu nunca tive vontade de dirigir X-Men. Eu tinha uma vontade muito grande de dirigir, pensando em filmes de super-heróis, eu tinha vontade de dirigir a história do Nova, também da Marvel, e um personagem que é mutante chamado Kid Omega. E eu queria muito dirigir um filme da Sakura, do Naruto. Por quê? Porque o Naruto... Em animação mesmo? Em animação mesmo. Por quê? Porque Naruto é um anime que ele não valoriza as mulheres, né? Eu gosto muito da Sakura. Tipo, eu não criaria ela de novo, porque eu acho ela perfeita. Só que ela precisa de desenvolvimento. E ela não tem um filme dela, cara. Pensar em uma sensação específica que eu queira que os meus projetos passem, é difícil pra mim encontrar uma resposta específica pra isso, porque é exatamente o motivo pelo qual eu gosto tanto de criar e tanto de cinema e tudo isso. Porque é um leque muito grande de sentimentos que eu posso tirar. Que, dependendo do filme que eu tô vendo, eu vou chorar de rir. Dependendo do filme que eu tô vendo, eu vou chorar porque é triste. Dependendo do filme que eu tô vendo, eu vou ficar com medo, eu vou ficar feliz, eu vou ficar com raiva de algum personagem. E eu sempre tive muita dificuldade pra entender meus próprios sentimentos e os sentimentos das outras pessoas. Então, toda vez que eu assistia um filme, eu não tinha dificuldade pra isso. Porque, tipo, era nítido o que tava tentando me passar e era nítido o que os personagens tinham entre eles. Então, eu não sei dizer o que eu quero que os meus próximos projetos passem pra alguém, mas eu sei que eu quero que eles inspirem as pessoas a fazer o que elas querem também. Tipo, de forma artística, de forma científica, seja lá o que for. Às vezes você encontra inspiração em uma coisa que não tem nada a ver com o seu nicho. Então, eu tenho vontade que as coisas que eu venha a fazer no futuro próximo, passem essa sensação de, tipo, inspiração. Eu pensei em 2 palavras, que é conexão e conforto. Porque eu acho que vai muito daquilo que eu gosto de consumir. Eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu fazia e faço tem um pouco sobre mim, sobre a minha vida, sobre as pessoas que estão ao redor. Eu acho que eu sou um pouco de tudo que eu consumo e vivo. E eu gosto de transformar isso em arte, de qualquer forma. Eu acho que você pode estar vendo na fotografia que eu faço, em qualquer coisa que eu faço. É sempre tipo, cara, o que eu acho bonito, o que me conecta e o que eu quero passar. Então, eu sempre fui muito de,
eu sou um pouco ruim de criar aqueles mundos fictícios, porque eu não me vejo nele, entendeu? Aí, então, pra mim, é sobre, tipo, quem eu sou e que eu quero passar. Então, eu acho que se eu fosse criar um filme um dia na minha vida, ia ser um pouco disso, assim, o que eu tenho pra contar. A minha resposta foi muito pior que a sua. Não. Mas eu acho que... Nessa área que a gente trabalha, nessa área que a gente vive, é um... Tipo, cada um tem uma visão artística diferente. Sim, isso não dá pra... legal. Eu acho que é meio difícil você ter a mesma resposta que alguém. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho essa vontade de, tipo, alguém vê a cena e fala, eu te entendo e eu passo por isso também. Ou eu passei. Porque é isso que às vezes me toca no filme. Ter as pessoas pra se identificar com o seu trabalho. Isso, exatamente isso. Eu acho que é um marco grande pra quem cria as coisas. Sobe os créditos.